Rapaziada, num cara a cara com o elenco de 2019 e o de 2025, quem que você acha que ganha? Qual elenco você acha o mais qualificado, o de 2019 ou o que a gente tem hoje? Se liga nesse cara a cara que o pessoal lá da Placar, eles fizeram no canal deles no YouTube. Se liga aí. Tá bom, a gente vai passar aqui de qualquer maneira. Pedrosa. Diego Alves, melhor. Bruna. Diego Alves. Tá, eu também vou com o Diego Alves, mas não sei se vou votar em todos de 2019. Eu já te cravo. Com certeza Eu não cravo, vou Eu votar. não vou, não. Ó, o pessoal que tá vendo aqui pode ir votando aqui embaixo. Vai botando aqui no chat os votos de vocês também. Tá bom? Vamos lá, vamos avançar com isso aí. Depois de Diego Alves e Rossi, tem Rafinha ou Wesley. Já começou. E aí, Raíza, vai votar em quem, Raíza, você? Vou votar no Rafinha. É? Rafinha de 2019 Pedrosa. é mais lateral que o Wesley. Vou votar no Rafinha também. A carreira do Rafinha, isso é até injusto com o Wesley, ela é espetacular. O Rafinha é ídolo no Bayern de Munique, é um jogador que jogou muito no futebol alemão. Tudo bem, mas em 2019 ele jogava mais no Flamengo que o Wesley joga hoje no Flamengo. É sobre muito isso. no Flamengo. Ele jogou muito no Flamengo. É sobre ele era isso. espetacular para a saída de bola do Flamengo. Ele era um cara que participava da ofensividade, participava da parte defensiva. O Rafinha jogava, né? Até rescindiu com o Curitiba, pelo que estão falando, por um caso de disciplina. Mas assim, é um jogador que foi espetacular no Flamengo. Com todo respeito ao Wesley, que tem muito Usava potencial. muito bem, né? Jogadoraço, o Rafinha. Bruna, Concordo, eu vou no Rafinha também, apesar do ano do Wesley ser maravilhoso, a evolução dele, mas acho que o Rafinha, apesar de todo mundo ser muito importante em 2019, ele era um dos mais importantes. mas Jogou o demais. Wesley, segundo o Papa, é o melhor lateral do mundo. E aí, Papa, quem é melhor? A gente. Ô, Ilan, você tem que entender que eu tenho todo um tom de brincadeira na minha Pipocou! Tem todo um tom de brincadeira. Então, olha só. O Rafinha de 2019 é, infelizmente, insuperável. Insuperável. E eu vou falar o seguinte. Eu entendi o que o Bruno Henrique quis dizer. Eu acho que o Pedrosa entendeu também. Eu acho que todos podem entender. Esse cara a cara, desculpa, com todo coração, todo carinho, a gente vai fazer o cara a cara. Mas ele não tem sentido. Por que ele não tem sentido? O Bruno Henrique explicou na coletiva. Ele falou que era principalmente pela questão de banco. Elenco. De você Mas ter a gente vai chegar lá. Você ter um elenco. A gente vai é o chegar lá. elenco. A gente vai chegar lá no banco. A gente vai chegar lá também. Então, Rafinha. Tem banco, então? Tem também. Calma aí. Aí mas então tem sentido. Aí eu tem acho que a briga aí é boa, tá? A briga é boa, não Eu sei. acho que o Rafinha fez um ano espetacular. O time todo do Flamengo em 2019 era espetacular. O time E é titular nem complicado se porque fala, você tem né? mais O time jogos, titular, né, pra time pensar. titular era espetacular. Mas o Wesley, cara, eu acho que ele vai duelar com o Rafinha aí. Eu acho que hoje ainda a gente vai falar que é o Rafinha sim. Mas eu não garanto que no fim do ano eu vou dizer que o Wesley não ultrapassou o Rafinha. Não. Depende do critério que você tá votando, né, cara? O critério aqui é o Rafinha de 19 e o Wesley de 25. Eu não acho que o Rafinha de 19 foi tão melhor do que o Wesley de hoje, de 25. Vocês acham? Não é questão de carreira, que aí é injusto. Mas o Rafinha de 19 foi bem melhor do que o Wesley de 25? Vocês acham que o Rafinha jogou mais do que o Wesley tem jogado nos últimos meses de 24 e o início, esses meses de 25? Eu não acho, cara. Eu acho que qualquer um que você votar aí tá justo. Não garanto. Vai também garantir não. porque ele vai sair no meio? Ah, bom. Tem Aí isso. é outra Tem coisa. isso. Se Tem ele não isso. durar até lá. Vamos lá, avança aí, vamos em frente. Vamos com Pablo Mari ou Danilo. Danilo chegou agora também, né? Papa, e aí? Então. Não, o Pablo Mari foi monstruoso. É o que eu tô falando. No final do ano, de repente, a gente pensa diferente. Mas o Pablo Mari, mesmo com toda a história do Danilo, o Pablo Mari, naquele ano de 2019, foi espetacular. Pedrosa. Não tem comparação. Essa é dura, tá? Ih. Porque o Pablo Mari não limpa a chuteira do Danilo como jogador de futebol. E agora? Assim, não limpa É, a Joãozinho, chuteira. Joãozinho Essa é também acho que difícil não. pra caramba. É porque, assim, se a gente for... porque se é ano por ano... Eu acho que perde o sentido mesmo. Porque o ano só tem 3 meses. Se a gente for comparar jogador com jogador, amigos, 2025 vai ganhar mais alguns votos aí. Eu me recuso a votar no Pablo Mari, tá? Eu vou votar no Danilo. Tá meio equilibrado aqui no Me chat. recuso. Aqui. Muita gente votando no Pablo Mari, é verdade, mas tem gente votando no Danilo também. Bruna,
Então, é complicado porque se for pensar exatamente na carreira, eu prefiro até a do Léo Pereira. Mesmo se fosse o Léo Pereira aí, eu preferiria o Léo Pereira como jogador do que o Pablo Mari. O Pablo Mari jogou aqui 6 meses e a carreira dele, em geral, não é nada demais e ele não foi tão bem. Só que se for pegar 2019 e o que o Danilo jogou em 2025, que não é muito, aí eu fico com o Pablo Mari. Eu já vou falar aqui, minha régua vai ser atleta pra atleta. Já tô falando aqui, já tô avisando. Se for essa régua aí. Porque assim não tem como eu avaliar. Então vamos nessa daí. Então eu vou de nessa atleta daí. pra atleta. Quer ir de atleta? pode, Ah, então pode. beleza. O Se Rafinha, quiser pela usar. história que teve, o Rafinha. Essa régua parece ser melhor, né? Porque aí todo mundo volta com o mesmo critério, senão fica mal bagunça também. Supera, correto, Pedrosa? Pela Correto. história que Sim. teve. Diego Alves também. O Diego Alves, pela história que teve, supera. E agora, então, a gente já tá no Pablo Mari e Danilo. Então, Danilo supera. Perfeito. Aí Danilo supera. Se for E a assim, Raíza? E aí, Raíza? Eu vou votar no Pablo Mari, cara. O Pablo Mari foi um absurdo pro Flamengo de 2019. Um jogador importantíssimo. Jogador que ajudava demais na saída de bola, na linha, né? Ajudava muito a equipe do Jorge Jesus fazer aquela pressão lá na frente. Jogou muita bola no Flamengo. Eu adoro o Danilo, pra mim o Danilo é um jogadoraço, a carreira dele, etc. Mas se for comparar aqui, eu não sei o que o Danilo pode, o que vai acontecer, né? Ele pode entregar muito no Flamengo? Pode entregar muito, mas eu não sei o que vai acontecer. Então, acho que pra comparar, eu vou de Pablo Mari. Eu vou de Danilo. Eu acho que os dois critérios aí são válidos. O Pablo Mari não foi um dos melhores jogadores daquele Flamengo, mas jogou bola também, né? Também era um jogador que, enfim, de categoria alta em 2019. Só que o Danilo é muito mais jogador. Ainda não foi no Flamengo, mas será, né? Tem tudo pra ser. Pelo menos é o que a gente espera. Avança aí, vamos lá, ô Picho. Muita gente comentando aqui no chat também. O Caio tá dizendo que o Nino jogou mais do que os dois. E eu concordo. Quer botar o Nino aí, não? Vamos lá, Rodrigo Caio e Léo Ortiz. Cara, essa é Raíza. muito dura. Essa é ótima. Rodrigo Caio. Vai, Pedrosa. Essa é bem difícil. É muito difícil. Mas eu tenho que me apegar ao que o Rodrigo Caio foi na carreira dele. Ele não é mais, ele não vai, provavelmente nunca mais vai voltar a ser. O Rodrigo Caio jogou muito no Flamengo. Não foi pouco, não. Ele jogou muito. Era um zagueiro espetacular, elegante demais. E digo a mesma coisa do Léo Ortiz. Mas hoje, se for comparar carreira com carreira, até aqui, o que o Léo Ortiz jogou e o que o Rodrigo Caio jogou, o Rodrigo Caio, pra mim, é o jogador melhor. Os dois, pra mim, são os melhores zagueiros que eu vi no Flamengo, né? Até porque, né? Também não vi muitos bons, mas, né? Antigamente. Mas, cara, eu ainda prefiro o estilo do Léo Ortiz. Amo o Rodrigo Caio, mas se for escolher Léo Ortiz atual, desde o ano passado com o Felipe, e Rodrigo Caio de 2019, eu ainda prefiro o Ortiz, mas é bem difícil essa, assim. Papa. Queria os dois, né? Sumiu o áudio do Papa aqui? Tá mudo. Papa, tá mudo aí, Papa. Tá mudo aí. Cara, o Rodrigo Caio de 2019 foi um monstro, velho. Foi um monstro. Pena que a gente conseguiu ter ele em alto nível por pouco tempo, né? 2019 e uma parte de 20. O 2019 em 20 já começou a se machucar. Aí tanto que vocês lembram, né? Que a gente ganhou o Brasileirão de 2020 com o Ilharão jogando na zaga. Diego Ribas de primeiro volante, Gerson de segundo. O Ilharão acabou na zaga porque Rodrigo Caio se machucava muito, né? Aí ficava revezando Gustavo Henrique, Léo Pereira naquela época. Mas o Léo Ortiz, cara, também vai entregar números absurdos. Essa aí é difícil. Essa aí é complicado. Voltou. Eu que tirei aqui porque... Tá. Vamos lá. O Rodrigo Caio, pra mim, foi um baita de um zagueiro 2019, 2020. Teve muitas lesões, mas é quase que insuperável. Olha aqui embaixo, Rodrigo Ortiz. É tipo Rodrigo isso. Ortiz. Eu achava que ninguém ia superar o Rodrigo Caio. Dito isso, Léo Ortiz chegou e superou. Pra mim, o Léo Ortiz tá acima, tá jogando muito. O Rodrigo Caio foi gigantesco, é uma ótima pessoa, um ótimo jogador, tudo, é bom em tudo. Mas o Léo Ortiz chegou e também já tá conquistando esse espaço muito bem e acho que tá num nível assim jamais visto nos últimos 20 anos de zaga do Flamengo. De 2000 pra cá, né? No século, acho que o Léo Ortiz, eu não me recordo de ter visto um zagueiro tão bom quanto o Léo Ortiz no século.
André Carvalho tá Concordo. perguntando se não pode ser os dois. Não pode. Eu voto no Léo Ortiz também. Acho mais jogador que o Rodrigo Caio, embora concorde com todo mundo aqui sobre os elogios ao Rodrigo Caio, inclusive como ser humano, etc, etc. Mas eu acho o Léo Ortiz um jogador melhor ainda tecnicamente do que era o Rodrigo Caio. Dá pra improvisar no um na auge esquerda, dele. não? Dá pra jogar com 3 zagueiros também, pode ser pode também. ser. Vamos lá, vamos em frente aí. Vamos embora. Vamos com Felipe Luiz, né? O Filipinho ou o Alexandre. Agora que eu quero ver, hein, Papa? Começa você. Felipe Luiz, fácil. Mas fácil, poupa tempo. Raíza. O Felipe Luiz é um jogador de uma prateleira acima do Alexandre. Apesar do Alexandre ser um grande jogador também, né? A carreira dele também é uma grande carreira. Mas não tem jeito, Ilan. Felipe Luiz. Eu também, vou concordar. Pedrosa. Acho que jogadores são jogadores da mesma prateleira. O Alexandre foi campeão da Libertadores pelo Santos, o Alexandre jogou nos melhores times do mundo, o Alexandre vestiu camisa de seleção brasileira também, por um tempo parecido, digamos assim, que o Felipe Luiz. Eu vou ficar com o Felipe Luiz só por questão de gosto. Eu acho que o Felipe Luiz era um craque da lateral, no sentido de abrir espaço, um cara que pensava o jogo e tudo mais. Mas o Alexandre era um jogador muito mais efetivo no seu auge de carreira do que o Felipe Luiz na parte ofensiva. Então, pra mim, são jogadores da mesma prateleira, não o que eles fizeram no Flamengo, jogadores, atletas da mesma prateleira, mas eu vou votar no Felipe Luiz. Bruna. Até concordo em questão da prateleira, mas eu fico com o Felipe por muito, assim, olhando no Flamengo. Não que o Alexandre esteja mal, mas eu fico com o Felipe também. Tá dando tudo 19 até agora? Acho que sim. Ou teve. Deu o Danilo, né? Só E Léo Ortiz. Léo Ortiz ganhou, né? O Danilo Só Léo ganhou Ortiz. também, não? Ganhou, Danilo. Danilo ganhou? Então Danilo. deu Danilo e Léo Ortiz ali, então os dois zagueiros ali. Vamos lá, vamos então pro meio campo lá. Com o Ilharão, aí é poupa tempo, eu acho. Ou não é não, hein, ô Raíza? Não sei não. É poupa tempo? Cara, o William Arão é um dos jogadores mais subestimados Olha que só. passaram pelo Flamengo nos últimos anos, cara. O William Arão jogou muita bola, não só Mas não em falei que ele é ruim, 2019, mas ele tá no nível do depois de Pulgar? 2019 também. Eu vou de William Arão. Ela falou É? que vai votar em todo mundo de 2019, pô. Tá bom, Então não é Bruna, poupa tempo. concorda, Bruna? Pulgar 1000 vezes. Não que o Arão tenha ido mal, ele foi muito bem em 2019, em 2020 também foi muito importante, mas o Pulgar, cara, pra mim hoje é o melhor volante do futebol brasileiro por muito, pra mim, eu prefiro o Pulgar. Pedrosa. O Willian era um bom jogador, Pulgar muito melhor. Papa. Pulgar, jogador do Barcelona. Como a Raíssa falou, o Arão é muito subestimado. A gente teve muitos momentos com muita raiva do Arão e justas, porque, cara, ele teve momentos muito ruins aqui, mas pô, o início dele, quando ele chegou do Botafogo pro Flamengo, foi bom. O 19 dele, quando Jorge Jesus chegou, foi muito bom. O 2020 dele, jogando como zagueiro com o Rogério Ceni, foi muito bom também. Então, assim, ele teve anos bons no Flamengo, muito bons, mas teve anos muito ruins também, cara, que a gente odiava o Willian Arão. E ele saiu na hora certa também. Só que, cara, na minha opinião, eu concordo com o pessoal em relação ao Eric Pulgar, cara. Eric Pulgar é um jogadoraço. O Willian Arão, como jogador, eu acho que não chega nem perto do Pulgar, de qualidades, né? De qualidades técnicas, questões de jogo, pra mim não chega nem perto. Mas o Willian Arão teve mais tempo no Flamengo do que o Pulgar e teve anos bons também. Sei lá, essa aí eu acho difícil. Deixei nos comentários o que vocês acham. Coitado. Nunca foi e nunca vai ser. Pra mim também Pulgar. Então temos 3 já de Olha, 2025. nunca diga nunca. Nunca diga nunca. Papa, o Não, volante do nunca. Barcelona é o De Jong e o Pedri. O Pulgar nunca jogou metade do que esses caras. Metade. E já tem 31 anos também, né? Ó, os votos aqui Dito isso, o Ainda Pulgar é tem, melhor que o Arão. ainda tem um Casadó, que é um garoto que tá surgindo agora, que joga muita bola também. Muita gente votando o Willian Arão disparado aqui dentro do chat. O pessoal tá dividido, mas tem muito Pulgar também. Cebolinha Flamenguista dizendo o seguinte: que mané Felipe Luiz e Alexandro, voto no Piton, Pedrosa. Tem gente que vota no Felipe Luiz contra o Felipe Maestro também, né? O que eu acho um completo absurdo, mas faz parte. Eu voto no Gabriel Fuentes, viu? Vamos lá, vamos em frente. Gerson e De La Cruz. E aí, Papa? Não dá, não tem. Poupa tempo. Gerson fácil. Muito fácil. Pedrosa. Poupa tempo. Bruna? Concordo. Pode ser que o De La Cruz
supere depois, não sei, no longo prazo, mas hoje é poupa tempo. Eu sou fã do De La Cruz, Eu tá? também, Mas viu? acho que o Gerson, acho que ainda não chegou no que o Gerson tá jogando, realmente, né? Estamos esperando ainda, né? De La Cruz é meio irregular. No Flamengo tem sido, pelo menos. Raíza, Olha, eu acho o Gerson atual melhor do que o Gerson de 2019, tá? Também acho. Mas o Gerson de 19 jogou muita bola e o De La Cruz ainda não chegou ali onde esse Gerson jogou. Então, por que a gente não Gerson. botou o Gerson contra o Gerson de 19? Por quê? Porque a posição é diferente. Ah, porque Posição mudou o diferente. posicionamento, tá? A gente vai botar... Porque o Bruno Henrique vai estar contra ele mesmo, né? Tá bom. Tem o Bruno Henrique também. Vamos lá, vamos em frente. Arrascaeta contra o Arrascaeta, o de 19 contra o de 25. Qual é a versão melhor, Pedrosa? De 19. Poupa não tempo tem também, dúvida, né? total, Poupa né? Muita tempo. facilidade. Poupa tempo. Poupa muito tempo. Acho que aí isso tá todo mundo unânime aqui, né? Poupa tempo. O Arrascaeta de 19 foi uma sacanagem. Absurdo. E o de 25, cara? Até agora, brincadeira de criança, né, cara? Comparar os dois, né? De 25 se arrasta dentro de campo. O Arrascaeta já não é mais Poupa o que tempo, foi. avança. É isso aí, vamos em frente, vamos lá. Everton Ribeiro ou o atual Gerson? Vai E dar agora, hein? problema. E aí, Nossa Pedrosa? E Senhora. Vai dar agora? problema. Agora eu quero ver. Ah, Eu sou um dos maiores fãs vivos de Everton Ribeiro. eu já reparei isso. Então, Everton Ribeiro, eu não tenho dúvida alguma. O Everton Papá. Ribeiro é um dos O 3 Gerson atual. né? melhores jogadores da... Não, mas o Everton Ribeiro de 2019, Não, 2000. o Everton Ribeiro, desde que ele surgiu no futebol brasileiro, Papa, você vai dificilmente achar algum jogador que jogou mais que ele. Ele faz assistência do título. Ele é um absurdo de jogador. O Everton Ribeiro é gênio do futebol brasileiro. Gênio. Gênio? Não tem como. Gênio. Aqui no futebol brasileiro, aqui no futebol brasileiro ele é gênio. Fala, Papa. E eu vou falar uma coisa que é, infelizmente, porque eu adoro o Gerson. Poupa tempo, Everton Ribeiro. Ih, rapaz, olha aí. Bruna, Pra mim, Everton Ribeiro também é jogador absurdo, inclusive o melhor jogador pra mim nas duas finais de Libertadores em campo, que o Flamengo ganhou no caso, foi o Everton Não se Ribeiro. esconde em final, Bruna. Nunca. Raíza. Maestro, Bachola, Everton Ribeiro. Não tem como. Poupa tempo, Elan. Olha aqui. O Everton Ribeiro o Pedrosa falou, pra mim também, ele tá entre os 3 melhores jogadores da década. Eu diria que é o melhor, tá? Não, o melhor era o Neymar. disparado. Não, mas Tira o assim, Neymar da história. É. Tira o Neymar lá do Santos. Tô O Neymar lá, falando- ó, concuro, o Neymar Everton Ribeiro. que não pode disputar nada. É o Everton Ribeiro. É o melhor sem o Neymar. Óbvio que o Neymar não tem Eu comparação. vou dar minha opinião, vou concordar com todos vocês, vou votar no Everton Ribeiro, só não concordo com a alcunha de gênio. Não acho que ele seja um gênio do futebol. Que ele Mas fala Não, jogou do muito. futebol brasileiro que ele É, falou. mas nem do futebol brasileiro. Gênio, Gênio. eu tô muito cuidado com essa Ele palavra usa gênio aí. cartola de mágico. Então Que usa que é? mágico. É mágico, jogou ele era muito, mágico. jogou muito em Mágico. 2019. Mais do que o Gerson tá jogando muito, né? Então, cara, se votar no Everton Ribeiro hoje é realmente um baita elogio, mas só não chamo de gênio. Essa só de Cara, o Everton Ribeiro de 2019 foi um absurdo, né? Porque os números dele podem ser menores do que o Gabigol, o Bruno Henrique, Arrascaeta, né? Em questão de gols e assistências, mas geralmente a pré-assistência era dele. Era ele que com um passe, com um drible, ele quebrava a marcação e deixava os 3 na frente, soltos. E ele que voltava pra marcar, cara. Pra deixar Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol solto na frente, ele que voltava pra marcar. Além de criar, ter o controle de bola absurdo, Everton Ribeiro, cara, excepcional, velho. É um monstro. Esse aí é um monstro. E assim, comparar com o Gerson de 25, que o Gerson de 2025 tá jogando muito bem, está. Só que Everton Ribeiro de 2019 era muito mais decisivo. Opinião polêmica aqui, tá? Gerson de 2025, ele é importante pro Flamengo. Mas ele é decisivo? Quantos gols ele participa? Quantos gols ele faz? Assistências? Quantas vezes a gente vê ele chegando na frente, chutando pro gol, participando de forma efetiva nos gols? Não tem como comparar com o Everton Ribeiro nessa aí, não. diferença. Mas vamos lá, vamos em frente. Tem mais aí? Tem o Bruno Henrique com o Bruno Henrique. 19 para 25. Poupa também é tempo poupa-tempo, total. né? O Bruno Henrique foi o melhor jogador de 2019. Pra mim disparado. também. Eu vou votar nisso, porque assim, pra mim, Poupa-tempo o total. principal jogador do Flamengo de 19, o principal foi o Bruno Henrique. sim. Você, Pedrosa? Até o Barbeiro Essa era é muito melhor. fácil também. Essa é muito fácil. O Barbeiro era Até o melhor? barbeiro dele era melhor, olha aí. Eram outros tempos, Papa. Outros É. tempos. Bruno Henrique, 19. Aí, Zá. Bruno Henrique de 2019 foi um absurdo, não tem como.
Olha que ele tá jogando muito agora de novo, né? Voltou a jogar muito. O barbeiro Mas dele aquele atual é o de mesmo do 2019 Pitbull não aqui, não cara. tem É o igual. mesmo do Pitbull. Vou te falar uma coisa que vai te dar alegria, Papa. O Bruno Henrique de 2019 deu calor lá no Liverpool. Deu calor no Liverpool, não é sacanagem não. Até o Ele Vitinho deu calor no Liverpool. Alexander Arnold. Deu melhor caneta nele e tudo. Deu calor lá no Liverpool. Vamos lá, vamos em frente aí. Verdade. Gabigol ou Pedro? Agora é que eu quero ver, seu paparazzo. Jesus. O problema é a lesão do Pedro, né, cara? Muita lesão. Não, gente, pô, não é possível. Tem que ser muito hater pra não votar o Gabigol nessa. É. Tem que ser muito hater. Mas quem é melhor jogador, hein? Quando Pedro. tiver- Não, o Pedro é Mil muito mais vezes. jogador do que o Não sei se é Gabigol. muito mais, como né? atacante. Como atacante ele é. Ele é mais completo que o Gabigol. Agora, esse Não, mas eu Gabigol tô indo aí... na linha que você falou, Pedrosa. Eu tô indo Não, na mas- linha que você pediu pra Mas gente esse fazer. Gabigol aí nunca mais vai existir, papo. O Flamengo talvez nunca mais vai ter um Não, atacante então, desse mas nível você aí. falou pra avaliar o jogador, mas tudo bem. Então, nesse caso aí, não tem Não, como. eu acho que dá pra avaliar o jogador. Você pode votar no Pedro. Eu só acho que o Gabigol do 19 é insuperável. É isso. Não, então, o Gabigol de 2019, nesse quesito aí com relação ao Pedro, o Pedro ainda não conseguiu fazer isso, entendeu? Sim. Porque É, que ele o Pedro foi fez realmente- isso em 22. Ele jogou muito em 22. Não, na Mas não final, igual, eu né? digo final. É, ele jogou muito em 22, mas ainda assim não chega. É porque o Gabigol 19, eu acho que ele foge até do parâmetro do campo e bola. É um negócio O místico Gabigol mesmo. de 19 é uma entidade. É uma entidade, Pra mim, é um né? Tô negócio olhando de assim. fora aqui, tô dizendo como é que eu vejo o Gabigol de 2019. É uma entidade desse Flamengo Exato. absolutamente fantástico. 2019, um dos maiores times que eu vi. Exato. Tá? O Flamengo de 81 eu vi jogar também, acho que muita gente aqui não viu. É comparável com o 19, mas o Gabigol é uma entidade desse time de 19. Bruna, Cara, eu não sou Gabizete, nem perto disso, mas eu acho que concordo com vocês que o Gabigol de 2019 é insuperável, apesar do Pedro ser muito melhor. O Gabriel, tecnicamente, é 1000 vezes pior que o Pedro, mas o de 19 foi um encaixe perfeito, não tem como. seus comentários, Raíza. Não acho o Gabriel de 2019 insuperável, tá? Acho que em 2022 o Pedro foi um absurdo. É hater. Acho que o Pedro tem lastro e vai fazer, né? Vai chegar a números incríveis com a camisa do Flamengo, mas aí não tem jeito, é o Gabi de 19. O Papa acabou não votando. Realmente o Pedro, ele é um jogador melhor do que o Gabigol. Se o Pedro, tirando lesão, estivesse no elenco de 2019, fosse o centroavante de 2019 no lugar do Gabigol e o Gabigol não existisse, o Pedro ia conquistar as mesmas coisas, ia fazer gol e tal. Mas a mística, como eles falaram, o Gabigol de 19 foi um absurdo. Pedro em 2022 foi muito bem. Ano passado, antes da lesão, o Pedro no primeiro semestre, cara, de 2024 tinha 30 gols no primeiro semestre. E se machucou, os caras aí, Yuri Aberto e tal, o pessoal demorou a passar ele, cara. Não foram passar ele no final de 2024. Então, pra você ver o quão absurdo é o Pedro, o problema é que o Pedro tem tido algumas lesões, né, cara? Na carreira, graves até. Então, não dá... O Pedro não chegou ainda no nível Gabigol de 2019. Mas o Pedro é muito mais jogador, cara. Muito mais. E vai passar. Vai chegar no nível de Gabigol, vai passar. Vai passar. É um jogador novo ainda. O problema é essas lesões que quebram ele, né? Nos momentos onde ele tá no auge. Papa, você vai votar em quem, afinal? Eu votei, você esqueceu? Eu já votei. Tá, mas você fala... Então é Gabigol, né? Porque o Pedro tá machucado, é isso? Gabigol, por questão de lesões, por questão do... Eu acho que o Pedro ainda pode alcançar esse patamar, mas realmente, o Gabigol em 2019 foi uma entidade, como você falou. Foi algo assim, foi algo inacreditável. Nem ele sabe Então- como ele fez aquilo, pá. Não. Se perguntar pra ele como é que foi aquilo lá, não sei. Não sei. Foi quase uma espécie, quase um Germancano de 2023, né? Mas aí, vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Ilan, a entidade era tão Socorro. poderosa, mas tão poderosa que o Pinola virou Márcio Teodoro. Tá bom. Sei que vocês viram. Lembra do os Márcio canos. Teodoro? Eu lembro. Márcio não Te Adoro lá, aquele lá do Botafogo. O Cano foi uma entidade em 23 também. 2019, 2025, Jorge Jesus ou Felipe Luiz. Também, não sei. Vamos lá, esse vamos, não tem Pedrosa. como, esse não tem como. Não É tem poupa-tempo? Acho que é por enquanto. Pode superar, né? Mas Pode é poupa-tempo. superar, mas- É ainda, poupa né? tempo. Esse é poupa tempo. Amo o Felipe, Não, mas pô, não tem nesse como. momento, na atual conjuntura, ainda não alcançou o Jorge Não. Jesus. Falta Libertadores de brasileiro, né? É isso, né, Raíza? Poupa tempo, é Jorge Jesus, JJ. Brasileiro com 90 pontos, Bruna. Sim, pois é. E aí tem os bancos aí, a gente ia falar só pra gente mosrar os bancos. Olha, você vai mostrar a primeira seleção? Cadê os bancos de reserva?
Aí tem os bancos, aí tem os elencos, né? Aumenta pra gente aqui na tela, o Pitch, olha aí. Você não botou? Botou os nomes, tá ali os nomes, vamos lá. Berrio, César... Cara, eu acho que não tem César um que Dantas, seja Diego, melhor, Gabriel sinceramente. Batista aí 2019. Hugo Moura, João Lucas, Lincoln, Lucas Silva, Matheus Tuller, PP, Pires da Mota. Pires da Mota tá aqui ainda, né? Tá no Flamengo ainda. Pires da Mota tava no Rio. Não. Não, Tá, não. Onde é que ele tá, o Pires da Mota? Faço ideia de onde ele tá. Paraguai, voltou pro Paraguai. Mas ele jogando tava no Paraguai. Rio ontem, tá? Depois eu vou dar essa informação pra vocês, tá? Eu vou passar essa informação Essa FIFA fora vai do ar. fechar Pires com da alguém, Motoca, Pires da Motoca. Rafael Santos, Renê, Rodolfo, Rodinei, Vinícius Souza, Vitinho e Vitor Gabriel. Esse é o elenco lá, os outros que complementavam o time em volta do time titular. E esse ano, Alan, Ayrton Lucas, Cleiton, Diogo Alves, Cebolinha, Everton Araújo, Varela, Gerson, João Vitor, Juninho, Luiz Araújo, Léo Nanete, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Michael e Plata. Todos são melhores, todos. Todos são melhores? Todos são melhores. Mas tem um Gerson ali, o Gerson no banco. Eu não entendi o Gerson também não, mas... Não era pra estar, né? É. Tá errado ali o Gerson. Por que o Gerson tá no banco em 2025? Mas o elenco, o banco mas enfim. infinitamente superior. Ô, galera, falar pra vocês que diferença de bancos, tá? Pra você ver como foi o trabalho do Jorge Jesus em 2019, foi incrível. Olha o banco de reserva que a gente tinha, cara. Berrio, Lincoln, Vinícius Souza, Vitor Gabriel, Renê, Rodolfo, Pires da Mota, Rafael Santos. Meu Deus do céu, a diferença pra hoje, cara. Hoje é um elenco. De 2025 é um absurdo, cara. Luiz Araújo no banco, Plata, Michael, Léo Pereira, Juninho, Everton Araújo, Cebolinha, cara, Ayrton Lucas no banco. E tem o Matias Vinha ainda, que tá lesionado, hein? Realmente não tem comparação. No elenco, no banco, não tem como, cara. Não tem como. De 2019 pra 2025, eu acho que eu só levaria o Diego Ribas de 2019, foi muito bom, foi um excelente reserva. E o Reinier. Reinier, novinho, com 17 anos, fez muito gol no Brasileirão, tá? Se vocês se lembram aí. Fez muito gol no Brasileirão de 2019. Bahia, CSA, foi importante, cara. Moleque com 17 anos, novinho. Eu concordo com a seleção, como é que ficou aí a seleção final da galera aí. Diego Alves, o goleiro, Rafinha, lateral direito, Felipe Luiz, esquerdo. Dupla de zaga entre Danilo e Léo Ortiz, embora o Rodrigo Caio tenha sido um absurdo. Volantes Pulgar e Gerson, de 2019. Everton Ribeiro como meia, Arrascaeta de 2019 como meia, Bruno Henrique de 19 e Gabigol, técnico Jorge Jesus. Concordo, cara. Esse cara a cara aí, 19 e 25, eu acho que a dupla de zaga que a gente tem hoje, Danilo e Léo Ortiz, é melhor. E o Pulgar, eu acho bem melhor do que o Willian Arão. De resto, todo mundo de 2019, aquele ano mágico que a gente sabe a escalação de cor. Mas comenta aí, galera, o que vocês acharam desse cara a cara? Quem que você acha melhor entre os de 19 comparando os de 2025? O link do vídeo da Placar vai estar aqui na descrição. Confere o canal lá do pessoal também. Eu sou o Einstein Rubro Negro. Valeu, valeu!